Opa, meus manos, então, esse é mais um vídeo de review de capítulo. Vamos entender juntos o que aconteceu no capítulo 311 de Blue Lock. Tenho certeza que é algo que vai surpreender muitos e outros não, então bora pro vídeo. O capítulo começa no centro de treinamento do Blue Lock. Vemos que falta apenas um dia para a Copa do Mundo e que esses são os preparativos finais para a Copa. Todos estão treinando arduamente. Aqui temos Ego observando os Blue Locks e ao lado dele está Hiyori, que acabou de fazer um passe, que estava indo em direção a Izag, que logo marca um gol com seu chute direto. E em seguida, Izag diz que não está bom, e que Hiyori está indo devagar demais, que seu passe estava morno, que na Elite Mundial seu passe teria sido bloqueado. Hiyori diz que entende o pensamento de Izag, mas que naquele momento era impossível atender às expectativas de Izag. Hiyori diz não ser um robô, e que estava cansado e dolorido por conta do jogo. E Karazo logo entra na conversa, dizendo que Izag estava sendo muito rigoroso. E Izag lembra uma coisa muito importante. Ele pergunta, nosso objetivo não é vencer? E em seguida pergunta qual é o problema de ter um objetivo para lutar. Diz que Karazo não pode sair por aí chamando as pessoas de rígidas, ou dizendo coisas idiotas desse jeito. E Hiyori só concorda e dá uma risadinha, ele já tá lá no fundo, se escondendo. O cara só tá na paz. Enquanto isso, Mano Izag ainda tá discutindo com o Mano Karazo, que diz que não quer ter problemas, ele só está compartilhando sua opinião. Izag pede que ele seja mais educado, se for dar sua opinião. Então Karazo fala para Izag não agir como se eles não estivessem dando o seu melhor. Uma coisa que eu observei aqui é que o Izag está sendo o centro do time junto com o Rin, e fica evidente isso na cobrança que ele faz aos manos, e parece que ele também está se sentindo muito pressionado com tudo, a competição, em ser o número 1, e por aí vai. Voltando aqui, Izag ia sair na mão com o Karazo, mas como um excelente capitão, Aiko separa os dois e fala que seus corações estão no lugar certo, que mantenham essa paixão acesa, mas que a comunicação é importante. Então os dois pedem desculpas um para o outro, e Rin finalmente aparece e diz a seguinte frase: não haja como um idiota, você está começando a acreditar que é o centro do time e que tudo vai ser como você quer? Faça isso depois que ganhar, Rei Demônio. Essa é a segunda vez que Rin chama Izag de Rei Demônio, isso logo depois do gol da vitória que ele fez. E é legal que parece que dessa vez o Rin tá mais tranquilo com Izag, desde o retorno deles para a Copa, quando ele fala da sua altura, como agora também. E isso é bem legal, é bom ver que essa rivalidade tá ficando apenas em campo, assim os dois se impulsionam a crescer. Logo em seguida temos a visita de Buratsuta, um cara que só pensa em dinheiro e seu benefício próprio. Ele já entra falando assim: desculpe incomodar, vocês estão sendo o melhor parceiro para ganhar dinheiro. Opa, não, meus diamantes brutos. Bom, só essa fala dele já deixa escancarado que o cara não tá nem aí pros manos do Blue Lock. Ele só quer dinheiro. E o engraçado é que o Bachira chama o Buratsuta de presidente avarento. E o Zantetsu tapa a boca e fala: idiota, ele vai te ouvir. E o Kurona não tá nem entendendo o que tá acontecendo. E esse aqui é mais um momentinho da hora, meus manos. Essa descontração aqui é bem legal, que passa uma humanização assim do mangá, sabe? E bom, Ego pergunta a Buratsuta o que ele foi fazer lá. Ele havia falado para ele não ir incomodar eles, e Buratsuta diz que ele não foi atrapalhar o treino, e muito menos se envolver nos assuntos de Ego. Buratsuta diz que foi apenas fazer uma visita e queria lhes dar uma saudação, e que ele achou que seria uma ótima ideia informá-los sobre o acordo que eles fizeram, afirmando que ao saber disso, os Blue Locks iriam se motivar ainda mais. Ele já manda na lata: o número máximo de jogadores para a Copa do Mundo Sub-20 não é 23, e sim 26, e os outros 3 jogadores restantes são meus. E ainda afirma que uma dessas vagas já é garantida para Sai. Os jogadores ficam sem entender. Nanase diz que é muita informação, e Rin fica em choque ao saber que seu irmão mais velho vai jogar a Copa do Mundo Sub-20 com eles. Buratsuta avisa que Sai irá jogar apenas as eliminatórias caso o Japão passe de fase, e avisa que os outros 2 lugares restantes já foram escolhidos, e que eles competirão para avançar para a fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20. Nos bastidores, ele realizará uma seleção para as últimas 2 vagas, e que será chamado de Lado B. Ele continua dizendo que o Lado B permitirá que o ego dos demais jogadores sejam vistos, e que será transmitido na Blue Lock TV jogos emocionantes. Tudo isso para promover o futebol japonês. E meus manos, eu já fiz um vídeo sobre o Buratsuta, e sinceramente é como eu disse no vídeo. O cara só pensa em dinheiro, ele vai extrair o máximo que puder desses jogadores. Essa tática de querer replicar a ideia que já deu certo, só mostra que ele quer usurpar o Blue Lock. Ele acabou de criar o Blue Lock 2 praticamente, mas dessa vez com outros jogadores. Ele também vai transmitir os jogos pela Blue Lock TV, e tudo mais. Ele fala que é em benefício do futebol japonês,
mas isso virá como consequência, porque o real objetivo dele com isso é continuar uma coisa que já deu super certo e acabar com mais grana no bolso. O Toya comenta sobre isso não ser uma cópia. Kyora fala que é igualzinho ao Blue Lock original, e Bachira fica orgulhoso e diz, como esperado do Blue Lock. Zantetsu continua com o bico calado. E Boratsuta diz que ele mesmo escolheu cada um dos jogadores que vão participar. E ao mostrar aos jogadores, Izagi vê alguém familiar. Isso mesmo, o Kira está de volta. As teorias do seu retorno realmente se concretizaram, meus manos. E com certeza ele tá voltando cheio de ódio. E bom, finalmente vamos ver do que é capaz a antiga joia do futebol japonês. Eu estou interessado em saber quem é o cara que derrotou o Izagi. E Boratsuta avisa que os dois representantes do Blue Lock estão pensando em transformar a final em um evento de grande escala, para ser transmitido ao mundo inteiro. Complementa dizendo que, em outras palavras, eles vão transmitir a final como uma grande notícia, junto com o torneio, e afirma aos Blue Locks que mesmo que eles morram, eles precisam chegar à final, custe o que custar. E o cara vai embora depois de plantar a discórdia, ainda vai tranquilo, desejando boa sorte e falando para eles ganharem muito dinheiro. E sinceramente, eu acho que a cama desse cara é feita de dinheiro, porque não é possível, ele só pensa nisso. Izagi chega perto de Ego e pergunta sobre o que ele está planejando fazer, o que pode acontecer com Blue Lock. Então Ego fala para Izagi não se preocupar com essas emoções tolas, que o presidente só pensa em apostas, e Ego afirma que está usando isso para torná-los mais fortes. E até que faz sentido, meus manos. Se formos parar para pensar que tecnicamente Sai é o principal inimigo de Rin, e tendo ele ao seu lado, o motivará a vencer, se superar e não ficar na sombra do seu irmão. Izagi em contrapartida tem o Kira, que foi o adversário que ganhou o título que Izagi deveria ter ganhado, a primeira pessoa que motivou e elogiou Izagi, e ao mesmo tempo foi a primeira pessoa responsável pelo despertar dele, e consequentemente o que ocasionou sua eliminação. Então esse possível retorno de Kira tem um peso emocional para Izagi. E também porque Kira não vai deixar barato, vai fazer de tudo para superar Izagi, e ele sabe disso. Então esses dois são suficientes para a dupla de As do Blue Lock se superar e evoluir ainda mais. Os outros Blue Locks também vão se sentir motivados ao verem a evolução dos jogadores do lado B, então isso os impulsionará à evolução. Izagi pergunta quanto à regra que foi falada lá no início do projeto, que os jogadores eliminados nunca mais poderão integrar a seleção japonesa. Ele pergunta caso Kira retorne ao Blue Lock. Ego diz que ele não usará essa regra, até porque a decisão de usar os jogadores não será de Boratsuta, e sim dele, que de qualquer maneira, se aparecer alguém desejável, barulhento e encrenqueiro, ele não conseguirá decidir se vai ficar ou não. E Izagi pergunta se a seleção de Boratsuta também faz parte do Blue Lock, e Ego diz que sim, está fora dos seus planos, e que eles são apenas pessoas inúteis jogando, mas sim, que pode ser visto dessa forma também. E que se eles não conseguirem ganhar a Copa do Mundo Sub-20, então nada disso mais vai importar. Ele avisa que se isso acontecer, Boratsuta o expulsará do projeto. Ele diz que sua posição lá dentro não é muito diferente da que eles têm, mas que ele não mudará sua filosofia. E finalizando, diz uma frase emblemática: para criar o melhor atacante do mundo, arriscarei tudo para que o Japão ganhe a Copa do Mundo. Nunca entregarei o Blue Lock a ninguém. Meus manos, essa frase é super badass. Ego mostrou por que ele é o nome certo para esse projeto revolucionário. E agora, para a primeira partida contra a Nigéria, Ego anunciará os titulares. E também temos um momento bem descontraído com os fãs de Blue Lock e os torcedores. Vemos o top 3 nas ruas, pessoas tirando fotos, aquela criancinha gente boa que pegou o autógrafo de Izagi, usando a camisa dele da partida contra a ISO 20 do Japão. E bem, aqui vemos uma pessoa misteriosa andando. E esse alguém é Nagi. Faltando apenas 2 horas para o início da Copa do Mundo, Nagi se direciona para o estádio. E temos o capítulo 302 intitulado como A Copa do Mundo Sub-20. Meus manos, está começando um grande arco novamente. Me parece que esse será um arco bem interessante. Eu irei cobrir o arco completo. E bom, esse foi o review do capítulo 311 de Blue Lock. Me contem o que vocês acharam desse capítulo. Tamo junto, meus manos, e valeu!